Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e hoje estou aqui para falar com vocês sobre a nova temporada de Lores de Magic the Gathering, dando início à temporada de New Capenna. Hoje teremos o primeiro capítulo e, se tudo correr bem, ainda sai o capítulo 2 hoje também. Então vamos parar de enrolação e vamos começar aqui com... Eu fiz um resuminho aqui, provavelmente eu vou ter que ler em alguns momentos, mas eu vou falar aqui sobre essa lore. A lore se inicia com a gente vendo os eventos de Theros, como que tudo terminou. Onde a Elspeth está lutando contra o Xenagus com a ajuda do Ajani. Ela derrota ele, né, mata o Xenagus. E a gente vê a traição, vamos colocar entre aspas, porque é explicado mais pra frente. A traição de Eliod, matando Elspeth. Então a gente vê Eliod gritando para o Ajani levar ela embora de Nyx, pois se ela permanecer lá e acabar de morrer em Nyx, a existência dela vai se dissolver pelo cosmos, vai sumir, vai deixar de existir. E se levar de volta para o plano mortal, ela será entregue a Erebus. E bem, a gente tem que lembrar que a Elspeth já tinha feito um trato com Erebus, então a alma dela seria dele e assim libertaria Daxus. A gente vê que Daxus foi libertado e que ela, indo para o inferno, cumpriu a promessa a parte dela do trato, né? Então agora ela está livre. Erebus concede ela liberdade. A gente vê encerrar o plano, toda a história de Elspeth, desde aquele momento onde ela é traída por Eliod. E agora a gente vê que não foi uma traição, ele sabia que ela tinha uma dívida com Erebus, fez um jeito dela pagar, conseguir a recompensa dela, que foi a alma do Daxus de volta. Bem, a ideia, acho que do Eliod era que ela ficasse morta, porém ela foi libertada pelo Erebus, porque o Erebus sabe que ela é tudo que o Eliod deseja, ficar longe. E né, uma pessoa que consegue matar um deus não é uma coisa que ele quer por perto. Então a cena muda, a gente vê um homem observando a paisagem urbana com linhas douradas e terraços com vegetação e jardins com água e tudo, assim, né? Fauna também. Uma mescla de natureza dentro de um cenário urbano. São jardins suspensos acima dos arranha-céus, é bem bonito até. Ele fala que gostaria de capturar aquela imagem em uma tela, porém ele não tem aptidão para isso. A aptidão dele sempre foi para outra coisa. E ele diz que o único jeito que ele sabia pintar era pintar a cidade de sangue, como fez no passado. Pois ele era um assassino e matou inúmeras pessoas dessa forma. Esse homem, né, se mostra que é mais velho e tal, escuta um bater na porta enquanto ele está perdido em devaneios. Ele olha o relógio de bolso, vê que a pessoa está um pouco atrasada, mas manda que ela entre assim mesmo. Ao entrar, a gente vê um homem chamado Angelo, que é italiano, né? É o jeito, né? Como New Capenna, né? É inspirada em Nova York dos anos 20, então tem muito migração, como é que chama? Italiana. Então a gente vê esses elementos dentro da história aqui. Então o Angelo, ele já entra pedindo milhões de desculpas para o homem que estava observando a paisagem. Esse homem se chama Xander. Xander olha e fala assim, não, você não está atrasado não, você só estava me dando tempo para apreciar mais a vista aqui e ficar perdidos em meus pensamentos. Os dois conversam ali e tal, de boa, conversa tranquila. Angelo tá lá para poder arrumar o terno dele, a vestimenta dele. Xander vai, começa a medir, os dois vão conversando. Então, Angelo demonstra preocupação com um homem chamado O Adversário. Ele vem ganhando destaque todo dentro da sociedade de New Capenna, porém Xander não se preocupa com o adversário em si. A preocupação de Xander é como o adversário está conseguindo uma substância chamada Halo, que é muito importante para a vida em New Capenna. Esse Halo se assemelha muito com o Éter de Kaladesh, que o Éter era usado para mover máquinas, era usado para tudo. E aqui é como se fosse isso. Eu até acredito que seja a mesma substância, só que né,
devido ao plano ser outro, eles dão outro nome. Tal como a gente tem dentro do próprio Brasil, né? Mandioca, por exemplo, que em algumas regiões é chamada de macaxeira, outras de aipim, e para nós aqui em Minas é mandioca. E, bem, eu acho que o caso do ralo é a mesma coisa. Os dois continuam conversando e tal, aí o Xander, o Xander não, o Xander mesmo, diz ao Ângelo que ele deve ir até uma outra parte lá da cidade, observar um pessoal lá que tá fazendo umas treta. Então, sem falar mais nada, e se desloca até esse local, sai da salinha, deixando o Xander sozinho. O Xander então caminha até o fundo de uma sala, onde tem umas cortinas que ele abre e mostra uma porta. Ao abrir a porta com a chave que estava guardada no seu bolso, a gente vê várias relíquias do passado de New Capena. Xander coloca luvas e então começa a folhear os documentos que estavam ali, perdidos em seus pensamentos novamente, que ele estava novamente folheando aqueles livros à procura de alguma coisa que pudesse falar do passado para ajudar o presente de New Capena, ajudar o futuro de New Capena, na verdade. E assim encerra a parte desse Ângelo com o Xander. Em outro ponto da cidade, no Salão dos Cabarete, o clima é de festividade. Tá rolando festa pra todo lado, parece que ele é uma família que dá festas e tudo assim. E a gente vê uma conversa entre dois indivíduos, que é o Jetmir e a Ginny. Jetmir é o pai adotivo de Ginny e os dois estão conversando lá, falando sobre uma festividade chamada de Crescendo, que tem todo ano, que eles dão, que reúne as famílias e tudo. É como se fosse uma festividade, um Réveillon da vida, para poder celebrar a união, a paz entre essas famílias. Aí eles continuam conversando e tudo. A Ginny se mostra preocupada porque algumas famílias não responderam ao convite e o tal do adversário também não respondeu. Ela diz que será que ele tá querendo criar uma nova família, né? Esse adversário tá querendo criar uma nova família. O pai dela fala: não preocupa com isso não, inimigos podem virar amigos em certas ocasiões. O que a gente precisa fazer é tratar todo mundo com educação, porque no futuro a gente pode precisar deles. Então esse Jetmir pergunta como é que tá os andamentos para o preparativo para a fonte. Que tudo indica será um dispositivo que vai fazer os cabaretes chegar ao topo do mundo, provendo ralo para toda New Capena. Ralo em abundância. Aí eles conversam mais um pouco sobre esse preparativo e tudo. Ao finalizar a conversa, Ginny se levanta e fala que tá indo pra outra festa e acabou. É bem breve a conversa desses dois, mas dá a entender que vai ter um artefato aí, né, que vai gerar muita mana. Então a gente pula para uma outra parte da cidade, onde uma velha conhecida nossa aparece. É uma planalta conhecida como Vivian-Reid. Ela tá andando pelo multiverso, procurando um lugar que fosse como sua terra natal, um lugar onde civilização e natureza conseguissem coexistir em equilíbrio, né? E dessa vez ela chegou em New Capena. E ela viu um pouco de natureza aqui e ali, assim, mas não é o que ela estava procurando. E é completamente artificial essa natureza. Ela é moldada para se adequar à cidade. E ela não estava contente com aquilo. Então ela entra num bar lá e vê um dragão. Um dragão no alto lá, bradando palavras de união social, de ascensão, de que todo mundo tem que lutar pela sua igualdade, pelos seus direitos, falando que a classe trabalhadora tem que se unir, né? Tipo, a gente já viu esse tipo de discurso aqui no nosso mundo. É algo muito comum a classe operária ter sempre aquela figura que luta, que grita pelos seus direitos. E ele tá bradando essas palavras de igualdade. A Vivian tá lá observando, até que um homem aborda ela e fala: ei, tá com uma roupa aí que não é de gente dessa cidade, né? Tu veio de que plano? Praticamente isso, já solta assim. Aí ela fala: eita, tu também é planalta, não sei o que, os dois conversam e tal. O cara pergunta pra ela o que ela conhece sobre o tal do ralo, né? A substância lá. Ela fala: eu vi aqui na cidade sendo usada, mas não sei nada não. Ele então, isso é uma substância muito poderosa, que é muito usada aqui, move tudo no mundo. Eu trabalho com um cara que tá querendo dominar essa substância. Quer vir comigo conhecer ele, pra poder fazer parte do nosso esquema? A Vivian meio, tô fazendo nada, né? Fazer o quê?
Vamos então. Mas quem que é você mesmo? Antes de responder quem que ele era, assim que ela diz que vai com ele, o cara fala, poxa, Urabraska vai ficar feliz em te conhecer. Aí ela, né, perguntou quem ele era, como ele já tinha virado e estava caminhando, ele responde, eu sou o Tezerê. Vivian escuta aquela palavra, aquele nome, já dá aquela travada, porque ela se lembra dos eventos de Guerra da Centelha, onde ela sabia que o Tezerê era responsável pela ponte planar que levou os... Como é que chama aqueles zumbis lá de Lazotep? A Horda Macabra, Medonha, não sei, lá pra Ravnica. Ela sabe que ele tava, né, de um lado oposto ao dela, e que ele não é flor que se cheira. Mas ela tá curiosa sobre esse tal Urabrask e o que ele tá querendo fazer. Aí o Tezerê, ela pergunta quem é o Urabrask e tal. O Tezerê fala assim, vambora que eu vou te contando. Mas ela quer saber. Aí o Tezerê olha pra trás, né, vê que ela não tá seguindo e fala, você vem ou não vem? Aí ela fala assim, eu vou sim, mas você não vai mandar em mim, não sei o que, você fica sabendo disso de uma vez. Ele, não, beleza, tá tranquilo. Então, ela pergunta, mas quem que é esse Urabrask? Ele fala, pô, é complicado eu te explicar quem que é ele, mas tudo que você precisa saber é que ele tá do nosso lado. Aí ela, e qual que é esse lado? Aí, o lado da liberdade. Cortando para o outro lado da cidade, a gente vê Elspeth dentro de um vagão de trem, completamente assustada com o barulho e movimentação que aquilo está fazendo e aquela sequência de luzes que vai passando e apagando, mesmo que brevemente. Ao sair, seus olhos tentam se ajustar, piscando, porque fora do vagão era muito iluminado, tudo. Ela observa ao seu redor, vê inúmeras pessoas, inúmeros indivíduos caminhando, de raças e espécies diferentes, tipos, alturas, vestimentas. Ela olha os grandes arranha-céus e prédios, construções ao seu redor, né? Ela respira fundo, lembra as palavras de Ajani e diz, casa. Elspeth voltou para casa, porém ela se sente completamente deslocada naquele local. E assim se encerra o capítulo. Foi bem resumido aqui, tentei falar o mais resumidamente possível. E tipo, fico feliz de ver umas coisas aqui. Agora a gente sabe qual é o plano natal de Elspeth, pelo menos dá a entender, né? Por ela falar que tá em casa, que New Capena é o plano natal dela. Apesar de New Capena ser a cidade, a gente não sabe se o plano se chama Capena, né? Urabrask vivo, foi uma coisa que eu achei muito legal. Agora, essa da Vivian tá indo com o Tezerê pra conhecer esse Urabrask, caraca, tá com cara que vai dar merda. Pra ela ser completada também como a Tamio, não custa nada, né? E, bem, vamos ver o que vai gerar daí. Então, eu vou ficando por aqui. Pedir pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar as notificações. Eu vou tentar postar ainda hoje o segundo capítulo também. Fica atento aí. Se não sair hoje, sai na madrugada, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, então eu não sei se vou conseguir renderizar ele a tempo. Mas eu renderizando, assim que chegar do serviço, eu posto ele durante a madrugada. Então, aqui do lado vai ter 2 vídeos. Aí assim. Vocês continuem no canal. Valeu. Falou. Fui.